Você já me ouviu falar centenas e centenas de vezes que o nosso corpo é uma unidade, um sistema, onde está tudo interligado, tudo conectado em tudo, tudo interfere em tudo. Você já me ouviu falar aqui também que começar a dividir o corpo em pequenos pedaços na hora de tratar dores e lesões nos deixa muito propenso a cometer erros ou deixar de fora dessa equação coisas importantes para nós, tá certo? Então, quando a gente começa a separar, é um ombro, é um joelho, é um quadril, é uma coluna lombar, é um tornozelo e trata as articulações de maneira separada, a gente tende a deixar coisas importantes de fora e, portanto, a gente pode ter uma demora maior no processo de cura ou até mesmo ter um insucesso, a gente não conseguir tratar dores articulares, tá bom? Você já me viu falar isso aqui várias e várias vezes. E hoje eu quero te provar, eu quero te mostrar mais uma dessa ligação, onde parecia não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas tem uma relação direta. E hoje eu vou abordar com você um tecido chamado dura mater. E essa dura mater, ela conecta diretamente a nossa articulação do quadril com o nosso crânio. E é isso que eu quero te explicar hoje, tá certo? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. E se você ainda não segue o perfil, já segue aqui o perfil para você não perder nada do que a gente posta aqui para você, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não, que quando a gente começa a dividir o corpo, a chance de dar errado ou a chance da gente acertar menos é grande, tá bom? E não deixa de compartilhar esse vídeo com umas pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudar. A minha missão é ajudar o maior número de pessoas possível. E a sua missão é me ajudar a semear essa palavra por aí. Então não deixa de compartilhar essa palavra, esse vídeo com todo mundo que você julgar que mereça, que precisa saber disso, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar dessa relação, desse tecido chamado dura mater. Primeira coisa que eu vou te explicar é o que é essa dura mater, tá bom? Então, como eu já te disse, ele é um tecido e é um tecido um pouco mais rígido. Ele é mais rígido, mais denso, um pouco mais grosso, porque uma das funções da dura mater, ou se não a principal, é ajudar a proteger a nossa medula. A medula é um tecido muito importante para a gente, ou seja, se a gente machucar a medula, teremos sérios problemas, certo? A gente está falando de alguém que vai ficar paraplégico, tetraplégico, de acordo com a altura em que essa medula for lesionada. Quanto mais alto, maior a paralisia que vai gerar no corpo. A medula, portanto, ela é parte integrante do nosso sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso central tem lá o cérebro dentro do encéfalo e desce pela medula, e a medula está por dentro da nossa coluna, tá certo? Então, agora que você já sabe da onde a gente está falando, eu estou te falando que, além de ossos, músculos, ligamentos, tudo que tem ali para ajudar a proteger a nossa medula, tem um outro tecido chamado dura mater, e é dele que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, a dura mater, então, ela se fixa por todas as vértebras da nossa coluna. Então, lá da nossa medula, é onde vai sair a raiz que vão para gerar os nervos que vão para o corpo todo. Já tem vídeo aqui de eu te explicando o que é um nervo, como ele funciona, quais são os sintomas de uma dor do nervo, de saber diferenciar se é uma dor neural ou não. Então não vou entrar nisso aqui para o vídeo não ficar maior do que ele precisa ser. Então, se você não viu isso ainda, você está perdendo. Dá uma rodada aqui no canal, dá uma rodada aqui no perfil que você vai se identificar com isso, tá bom? Então, basicamente, os nervos são os fios que vão mandar as informações para o nosso corpo todo. Então, esse fio ele vai sair de algum lugar da nossa medula e ele sai por dentro da coluna. Então, lá nas vértebras tem um lugarzinho onde esse nervo vai sair. E o Papai do Céu, como é muito sabido das coisas, na hora que ele estava formando o corpo, ele fez o seguinte:
para formar um nervo, a gente tem raízes desse nervo, como uma árvore que tem raízes para formar o tronco, tá certo? Então, o tronco neural, ele vai ter nervos que vão sair de diferentes segmentos. Por que que isso acontece? Para que, quando você, se eventualmente você tiver uma lesão ou algo que machuque, que corte, que interrompa o fluxo de uma raiz do nervo, esse nervo inteiro, ele contém, com outras raízes, vai tentar suprir isso. Não é 100% eficaz, ou seja, se você tem uma lesão ali, existe uma grande chance de você ter uma perda de sensibilidade, uma perda de função motora, você ter algumas sequelas. Mas não fica 100% sem informação, graças a ter outras raízes que vão formar o tronco neural. E essas raízes vão saindo de dentro da nossa coluna. Por que que isso é importante para a gente nesse momento? Porque essa dura mater, que está lá para proteger a nossa medula, ela vai se fixando por todas as vértebras da nossa coluna, de cima até embaixo. Mas tem dois pontos de fixação da dura mater que são muito fortes, eles são mais rígidos, que são nas extremidades. A extremidade lá em cima é a base do crânio e a extremidade lá embaixo é o cóccix, tá bom? Bom, quem já tomou uma hack, quem já tomou anestesia uma hack, já passou por essa situação. Então isso é muito comum em mulheres gestantes que vão dar à luz, e se o parto for cesárea, necessariamente vai ter uma hack para que o médico consiga fazer toda a cirurgia dessa cesárea, o parto. Então o anestesista, ele solicita o seguinte para a gestante: sente em borboleta, então cruza a perna assim, com barrigão mesmo, então ela sentada na maca, sentada na cama, enfim, cruza a perna e inclina para frente. Mesmo que você não esteja gestante, o processo é o mesmo. Você cruza a perna e inclina para frente. Por que o anestesista solicita isso? Porque ao passo que a gente inclina para frente, as vértebras da coluna, elas vão abrir o espaço entre uma e outra. E nesse espaço que abriu, fica mais fácil dele entrar com a agulha, onde ele vai aplicar a anestesia, tá certo? E aí, para quem já passou por uma hack, vai se identificar com isso. A anestesista fala o seguinte: inclina para frente e não se mexe. Por que ele pede para você não se mexe? Com bastante ênfase mesmo. Ele foca do não se mexe, fica o mais parado possível. Bom, primeiro porque você vai tomar uma picada, é uma agulha que vai entrar ali na coluna, certo? E essa picada a gente tende a dar aquele susto da picada. E aí a gente se mexe. Mas qual que é o problema disso? Ele vai fazer uma força para entrar, e aí ele tem que romper, ele tem que varar um tecido, e essa tal dessa dura mater. E essa dura mater eu já te contei que é um tecido rígido. Portanto, na hora que ele for fazendo força, ele tem que fazer força para varar a dura mater, e assim que ele passar a dura mater, ele tem que parar. Por isso que ele pede para você não se mexer, porque ele tem uma mão ali muito treinada, como anestesista, para que na hora que ele conseguir fazer força, e passou pela dura mater, para esse tecido mais rígido, ele tem que imediatamente parar. Se você se mexer, ele não consegue sentir isso. Qual que é o problema disso? Se ele não parar, ele avançar, ele toca a medula. E aí você vai ter uma série de sequelas. Sequelas não é a palavra, porque sequela a gente pode denota algo que vai durar para sempre. E você pode ter um certo sintoma que vai durar por um bom tempo, porque a recuperação do nosso sistema nervoso central, quando a gente fala de nervos, quando a gente fala de medula, a recuperação é muito lenta, quase que inexistente. É por isso que até hoje se diz que se você romper um nervo, não tem o que ser feito. Não tem uma cirurgia, por mais que o médico pegue um pedaço do nervo e conecte no outro, costure, faça o que ele tiver para fazer ali, a ligação que se dá fica perdida. Então, a informação dentro do nosso corpo, ela se dá por impulsos elétricos. E o nosso cérebro, ele vai decodificar esses impulsos elétricos, ele vai falar: olha, estou sentindo uma dor, estou sentindo calor, estou sentindo frio. Então, as informações, elas se dão por impulso elétrico. E por mais que se cicatrize esse nervo aqui, o impulso elétrico agora ele não consegue passar essa lesão. Isso é o que se sabe até hoje. Talvez amanhã alguém faça uma descoberta revolucionária e mude essa questão. Mas o que se sabe até hoje é o seguinte: lesões neurais tende a ser para sempre, tá certo? A gente não consegue cicatrizar esse tecido, a gente não tem essa capacidade ainda de cicatrizar. Bom,
Então, o que eu estou te falando? Que na hora que ele avançou, o anestesista avançou, atravessou a dura mater e parou, se ele tocar na medula, isso vai gerar sintomas. Não é uma lesão a ponto de interromper completamente a função e assim por diante, mas vai gerar sintomas, e como a recuperação ela é muito vagarosa, esse sintoma tende a durar por um longo período. Para que isso não aconteça, o anestesista treina, para que ele consiga fazer força, varar a dura mater e imediatamente parar. E nesse momento ele pede para você, não se mexe, porque senão você vai atrapalhar ele não vai conseguir sentir. Bom, agora então você já sabe da onde a gente está falando, o que é essa dura mater e onde ela se encontra, tá certo? E aí, lembra que eu te falei que ela tem 2 pontos de fixação que são muito fortes? Na base do crânio e lá embaixo no cóccix. Vamos contextualizar isso. A base do crânio é bem fácil da gente visualizar, certo? E o cóccix você também já sabe onde é. Lá no final da coluna, quase que para baixo do cofrinho, para baixo disso ainda, quase que na entrada do ânus ali você vai ter o cóccix. O cóccix, ele é vamos chamar assim, ele é um pedacinho de um osso chamado sacro, que eu também já te expliquei o que é o sacro, onde ele está. Então, se você não viu, tá perdendo conteúdo, tá deixando informações na mesa que você não tá lendo. Mas vamos lá, vamos recapitular isso, porque isso pra gente vai ser importante. Quando a gente olha para o quadril, a gente tem o osso do quadril de um lado e o osso do quadril do outro lado, tá certo? Eles se juntam aqui na frente, na região do pubis. Atrás, nesse vão que ficou aqui atrás, vem um terceiro osso e se encaixa aqui. Esse terceiro osso é o sacro. O sacro, ele tem um formato parecido com uma pipa, então vai assim, parecido com uma pipa. E a pontinha lá embaixo dessa pipa é o cóccix que a gente está falando. Agora você já sabe então onde está o cóccix, contextualizar, já sabe do que a gente está falando e da onde a gente está falando, tá certo? Bem, o que acontece então? Se a gente tem um bloqueio, seja na movimentação do osso da base do crânio ou na movimentação do sacro, essa dura mater agora ela vai passar a ser tracionada. E um tem interferência direta com o outro, principalmente de baixo para cima, ou seja, quando a gente tem algum bloqueio no sacro, um mau posicionamento do sacro, a chance da gente ter também um mau posicionamento da base do crânio é muito alta. É sempre uma via de mão dupla, então se a gente tem um mau posicionamento da base do crânio, a chance do sacro estar mal posicionado também é grande. A diferença é o seguinte, o osso da base do crânio, ele é um osso menor e tem músculos menos fortes que estão presos nesse osso. Já lá no sacro, é um osso maior e tem musculatura que vai para a perna presa nesse osso, portanto são músculos mais fortes. Então a tendência é que o sacro exerça maior influência na base do crânio do que a base do crânio exercer influência lá no sacro, porque o sacro, por ele ser maior e ter músculos mais fortes presos a ele, ele tende a conseguir se manter mais no lugar. Já quando ele sai para o lado, quando esse músculo forte saiu arrastando ele para alguma direção, a tendência é que ele saia arrastando toda essa dura mater e a base do crânio sofra com isso, tá bom? Bem, mas vamos lá, vamos voltar aqui para o que nos interessa. Eu estou te contando que tem esses 2 pontos de fixação que são muito fortes, mas também que a dura mater ela se fixa por cada ossinho da coluna. Então, vamos lá, vamos começar agora a entender tudo o que eu estou querendo te dizer. Agora que você já entendeu um pouquinho dessa anatomia, de onde está e como que funciona, vamos entender quando está em uma disfunção, ou seja, quando não está funcionando de uma maneira correta. A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, os ossos do nosso corpo, eles não têm a capacidade de falar assim, eu não quero mais ficar aqui, agora eu vou ficar aqui. Eu não quero mais ficar assim, agora eu vou ficar assim. Ou seja, quem puxa, quem gira, quem torce, quem arrasta o osso é sempre o músculo que está preso a ele, tá certo? Então a gente tem um músculo ancorado nesse osso e quando o músculo gera contração para gerar o movimento que a gente precisa, é possível que, por uma tensão, por um movimento incorreto, uma posição incorreta, ele tire o osso de uma posição do eixo ideal de movimento dele, certo? No caso do sacro, o sacro funciona assim. Imagina aquele formato de uma pipa e vamos imaginar que minha mão tem o formato de uma pipa,
certo? Então esse aqui seria o sacro. Ele tem um eixo que corta ele aqui assim no meio, como se fosse uma gangorra, tá certo? Esse eixo está aqui. Então o movimento que o sacro naturalmente faz é esse aqui, ó. Ele inclina para frente e para trás, rodando em cima desse eixo. Igual uma gangorra, como se estivesse em pé, certo? Ela faz isso aqui em cima de um eixo central, tá bom? O que acontece é, quando a gente tem uma musculatura mais tensa ou, enfim, qualquer coisa que vai gerar uma contração muscular e essa contração muscular vai sair arrastando o sacro numa posição diferente da que ele foi feito para se movimentar, o músculo consegue puxar esse osso. Só que a partir do momento que esse osso vai, o músculo dificilmente agora consegue trazer ele de volta. Por quê? Porque ele saiu do eixo de movimento correto dele. Imagina um trem. O trem está na estação e ele sai andando por aí. Ele vai andando, até chega um momento, uma curva lá que o trem descarrilha. O trem ele sai do trilho. O trem, então, ele conseguiu sair da estação e ir até lá, mas agora ele não consegue mais retornar para a estação. Por quê? Porque ele está fora do trilho. É mais ou menos isso a analogia que acontece com a articulação. Quando ela se movimenta dentro do eixo correto dela de movimento, beleza. Mas a partir do momento que o movimento não acontecer aqui, ele vai para o movimento, esse osso vai para o movimento que o músculo arrastou ele, mas ele saiu do eixo, ele saiu do trilho. E agora ele não consegue mais retornar, por mais que o músculo agora já esteja com uma tonia normal. O que eu quero dizer com isso? Tem um tônus muscular, que é o ideal. Se esse tônus estiver muito forte, a gente está falando de uma contratura muscular. Se esse tônus estiver muito fraco, é um músculo que está flácido, tá certo? Então tem uma normotonia, um tônus muscular que é o normal. E aí às vezes acontece, como esse músculo está com hipertono, como ele está contraturado, ele saiu arrastando o músculo no lugar. Desculpa, ele saiu arrastando o osso para fora do eixo e aí ele tirou o osso do lugar. Agora, por mais que esse osso relaxe, volta ao tônus normal dele, ele não vai conseguir trazer o osso para o lugar de volta. Ele não consegue trazer esse osso para o eixo de movimento correto. A não ser que a gente crie movimentos ou gere técnicas que vão gerar alavancas que vão cair certinho sobre aquele osso e quando a gente faça o movimento ele consiga entrar de volta no trilho. De uma maneira espontânea, é pouquíssimo provável que isso aconteça. Então a gente precisa direcionar os movimentos ou direcionar, seja como for a técnica manual que você for usar ou a técnica X, qualquer uma que escolha ser usada para isso, tá bom? No nosso caso, você já sabe, a gente usa técnicas manuais e a gente usa movimentos específicos e direcionados para trazer tudo isso de volta. Mas independente de você for fazer isso, sei lá, com uma acupuntura, com ferramentas do Pilates, do RPG, isso não importa. O que importa é conseguir trazer esse eixo de volta, o osso de volta para o seu eixo, tá certo? Vamos falar então do sacro, que é nosso exemplo da vez. Vamos falar então, lembra do sacro, tem o eixo dele aqui, e agora então o sacro não está mais se movimentando aqui. Por que ele faz isso? Porque de repente um desses 4 cantos do sacro está com um bloqueio. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser mais e assim por diante. Normalmente 1 ou 2 cantos. E isso pode acontecer do mesmo lado ou tende a acontecer cruzado. Tá? Pode acontecer também, por exemplo, dos 2 cantos em cima estiverem bloqueados. Tá? Vocês vão entender tudo o que eu quero dizer com isso. Olha só, vamos falar que tem um bloqueio no canto superior à minha esquerda aqui, tá? Nesse cantinho aqui tem um bloqueio, ou seja, esse cantinho do sacro, ele não está conseguindo fazer o movimento dele. Aqui tem um bloqueio. Como aqui tem um bloqueio, esse movimento agora não acontece mais, porque aqui em cima não se movimenta. E agora o eixo vai passar, de movimento, vai passar a ficar cruzado assim. Então é como se o eixo entrasse aqui e saísse aqui em cima. E agora então o sacro vai começar a se movimentar assim. Certo? Se o bloqueio estiver aqui, vai se movimentar assim. Se o bloqueio estiver aqui e aqui, ele vai se movimentar como uma porta. Assim. Se o bloqueio estiver aqui e aqui, ele vai se movimentar com o eixo aqui. Agora ele vai se movimentar aqui assim. Certo? Então você já entendeu. Quando tem bloqueios, a gente muda o eixo de movimento correto. Certo? Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Tem um bloqueiozinho aqui em cima e agora, então, ele está se movimentando assim. O músculo, então, vai fazer força, porque você vai fazer um movimento, sei lá,
fazer um agachamento, você vai agachar para pegar alguma coisa no chão, ou você está fazendo algum exercício, está fazendo sua atividade de trabalho, de lazer, não importa. Algum movimento você fez que precisava que esse sacro se movimentasse. Agora, como o eixo não está aqui, o eixo está aqui, ele vai se movimentar assim. E para o lado que ele for primeiro, ele se bloqueia. Ele, sai do trilho. E assim ele vai ficar. Por mais que a musculatura agora tente trazer de volta, ela sozinha, sem um direcionamento específico para isso, ela não consegue reposicionar o sacro assim. E agora, então, o seu sacro fica nesta posição. E você continua vivendo com isso, tá certo? Continua vivendo, porque o seu corpo ele é perfeitamente capaz de absorver alguma perda de movimento por um determinado tempo. Porque se isso se mantém, alguma sobrecarga vai acontecer. Seja no osso do quadril, que está aqui do lado, seja para baixo, que vai gerar uma sobrecarga no joelho, seja para cima, que vai gerar uma sobrecarga na lombar, por exemplo. Exatamente aqui em cima do sacro começa a coluna lombar. A última vértebra, a penúltima, e assim vai. Então, se o sacro está nessa posição, por ele ser uma base para a nossa coluna, a tendência é que a vértebra que está aqui em cima também acompanhe esse movimento. E agora ela vai começar também a trabalhar fora do eixo dela, certo? Então aí a gente já chega no que a gente começou o nosso vídeo de hoje, dizendo que quando a gente isola uma articulação, a gente tende a errar. Imagina só, nessa situação aqui, nesse exemplo que eu estou te dando, que você agora vai ter uma dor na coluna lombar porque a vértebra está mal posicionada. Se a gente olha só para a coluna lombar e vê que se tem alguma lesão, se tem algum tecido ali que está sobrecarregado, lesionado, machucado, e a gente não olha para o sacro, a tendência é a gente ficar brigando com essa coluna e demorar muito para conseguir reabilitar essa pessoa, para conseguir aliviar a dor, se é que a gente vai conseguir, enquanto a gente não reposicionar o sacro para girar então a vértebra de volta para o lugar, certo? Sempre interligado. E se isso acontece, por exemplo, desse eixo de movimento da vértebra que eu estou falando, vamos falar que uma vértebra agora lá no meio das costas é que está desalinhada. Nada a ver mais com o sacro. Vamos guardar essa história do sacro numa caixinha que a gente já vai retomar, mas eu preciso te explicar isso. Vamos falar então que tem uma vértebra lá na coluna torácica, lá na região do tórax, uma vértebra X que ela está desalinhada. Então você já sabe, eu já te contei isso também, que a vértebra faz 3 movimentos. Inclina para frente, para trás, inclina para a direita e para a esquerda e roda para a direita e para a esquerda, certo? Agora, a partir do momento que a vértebra está desalinhada, seja porque ela está rodada, seja porque ela está inclinada, seja porque ela está flexionada à frente ou estendida atrás, enfim, ela está numa posição que não é a posição relaxada dela para que o eixo de movimento saia no lugar correto. E aí você começa a se movimentar, tá? O que vai acontecer? Lembra que eu te contei que a dura mater está se fixando por todas as vértebras da coluna? Isso tende a gerar tensões que vão acima e abaixo também dessa vértebra. Por quê? Porque a dura mater está ali se fixando em todas. No lugar onde a vértebra fez assim, ela tracionou a dura mater para cima e para baixo. A dura mater, como ela se fixa por todas as vértebras da coluna, agora ela começa a gerar tensão que pode chegar no seu pescoço, que pode descer para a lombar ou para qualquer lugar. Pode ficar perto ou pode ficar longe, não importa. Por toda a tensão da dura mater, por toda a extensão da dura mater, essa repercussão pode acontecer. Certo? Bom, dito isso, você vai me perguntar, Bruno, mas por que raios que um sacro se bloqueia? Eu já te expliquei isso, mas também, lembra da cadeia lesional? Uma coisa, um evento que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Pois é, vamos imaginar então que o osso do quadril agora é quem está bloqueado. Então você teve um osso do quadril bloqueado, o osso do quadril ele faz esse movimento, roda para frente, roda para trás. Agora vamos falar que ele só consegue rodar para frente. Tem algo que prendeu ele à frente. Puf. Ele volta no centro e vai para frente. Para trás ele não consegue. No centro vai para frente. O outro se movimenta bem. Vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. A partir do momento que ele tem um bloqueio, então, se ele está bloqueado à frente, ele vai tender a ficar rodado à frente. E eu estou te contando que no vão aqui vem o sacro. O sacro que está aqui agora, que se articula com esse osso, que tem movimento direto de um com o outro, agora tende a ficar propenso a ir para aquele lado. Aí a gente tem musculatura que está fixa no músculo do quadril, no osso do quadril, e outra musculatura que está fixa no osso do sacro. E aí, então, quando você desalinhou isso, a tendência é que o sacro agora também possa acompanhar isso. Não é uma regra,
Por diversas vezes eu já encontrei quadril bloqueado de um lado, do outro lado nada e no sacro nada. Às vezes já encontrei o quadril bloqueado para trás de um lado, para frente no outro, e o sacro livre para se movimentar. Óbvio que ele vai sofrer a repercussão disso. Então, se a gente tem um bloqueio no quadril para trás, o outro quadril para frente, o sacro, que está no centro disso, vai estar puxado para um lado e puxado para o outro, ou seja, ele vai estar torcido. A mesma repercussão vai acontecer como se ele tivesse bloqueado, ou seja, a dura mater que está presa lá na base do cóccix vai ser tracionada. Bom, e por que eu estou te contando tudo isso? Para te falar que quando essa dura mater é tracionada, essa tração agora ela tende a desalinhar também a base do crânio. E é nesse momento que eu queria chegar. Essa volta toda que eu dei foi para chegar aqui. Sabe aquelas pessoas que têm dor de cabeça e já fez de tudo, já tomou remédio, já fez exames para ver se estava acontecendo alguma coisa e não encontrou nada no exame, toma remédio, não alivia e, já fez de tudo, já fez tudo com tratamento e ainda assim a dor de cabeça não passa. Olha, aconselho seriamente a procurar um osteopata, porque é possível, mais do que possível, é provável que tem alguma tensão em alguma membrana que adentra o crânio. E essas membranas, elas simplesmente não são investigadas em exames. Então, quando você faz uma tomografia de crânio, por exemplo, você vai ver os tecidos que tem lá dentro. Você vai ver cérebro, cerebelo, tenda do cerebelo, você vai ver tronco cerebral, todos os órgãos que a gente tem dentro do encéfalo. Tudo isso é passível de ser visto. Você vai ver a irrigação, você vai ver o fluxo sanguíneo daquilo. Existem exames até que a gente consegue ver a função dos neurônios lá dentro do nosso crânio. Então, assim, está funcionando tudo bem, as informações estão indo, estão vindo. Existem séries de exames para isso. Mas para ver as membranas, ainda não inventaram esse teste. Ou se já inventaram, não estão olhando para isso como deveria ser olhado. Qual que é o problema disso? Lembra que eu te falei que a membrana, essa membrana rígida, a dura mater, que se fixa na base do crânio? Pois é, eu te disse que ela se fixa muito fortemente na base do crânio, mas em nenhum momento eu te disse que ela terminava ali. Ela continua, ela adentra para dentro do crânio, até os ossos aqui do crânio. E aí, quando você tem um bloqueio, por exemplo, lá embaixo, no sacro, você tem uma tração da dura mater, e aí quando você traciona essa dura mater, você desalinha a base do crânio, e o fato de desalinhar a base do crânio vai gerar sobrecargas nos outros ossos do crânio. O osso aqui da base do crânio chama occipital. O nome não me importa tanto nesse momento. O que importa é saber o seguinte: esse osso da base do crânio, ele governa o movimento de todos os ossos que a gente tem na parte posterior da cabeça. Toda a parte de trás da cabeça é governada através desse osso. Ou seja, a partir do momento que ele se movimenta, para o lado que ele se movimenta, ele vai gerando as repercussões que vão gerando os movimentos nos outros ossos do crânio. Tá certo? E vice-versa. Quando ele vai, ele leva todo mundo. Quando ele volta, ele também traz todo mundo. Agora, se ele está torcido, lembra? Uma torção no sacro, um desalinhamento no sacro, gerou um tracionamento equivocado, incorreto da dura mater, e a dura mater agora tracionou a base do crânio. Tracionando a base do crânio, agora quando esse osso precisar se movimentar, ele vai se movimentar num eixo incorreto. Quando ele se movimenta num eixo incorreto, ele leva todo mundo também no eixo incorreto, certo? E nos outros ossos existem outras membranas que estão fixadas ali. E essas membranas estão lá recobrindo tudo que a gente tem dentro do crânio, tudo quanto é órgão que a gente tem lá dentro do nosso crânio. Portanto, essa membrana, por exemplo, uma das coisas que a gente tem é o cerebelo. E tem essa membrana que ela passa por cima do cerebelo mais ou menos desse jeito. E aí chama tenda do cerebelo, tá bom? A partir do momento que essa tenda do cerebelo está tensionada, ela vai gerar uma tensão que vai repercutir em cima do cerebelo. E aí você pode ter uma dor de cabeça, porque tem uma tensão ali que não deveria estar acontecendo. E por que essa membrana se tensiona? Porque os ossos onde ela está fixada agora estão se movimentando errado. E aí sai tracionando ela. Dessa mesma maneira, pelo mesmo princípio que você pode ter essa dor de cabeça,
Por conta disso, você pode ter uma dor nas costas. Da mesma maneira que essa membrana tracionada gera dor, a dura mater também tracionada também pode gerar dor. Então você tem uma dor que pega quase as costas todas. Ou que pega mais uma região do que outra. Por que pega mais uma região do que outra? Porque a dura mater conseguiu se adaptar em alguma região, mas tem uma outra que provavelmente aquele ossinho, aquela vértebra da coluna também está tensionada e ali ela não conseguiu distribuir isso por toda a extensão dela. Então ali a ponto de tensão é maior. E aí você tem uma dor ali. Seja tudo quanto é exame, fez ressonância, não aparece nada. Por quê? Porque ninguém olhou para o dura mater, não tem exame para olhar para isso. Vai olhar para o osso. Vai olhar se a vértebra tem alguma lesão, se a articulação das vértebras tem alguma lesão. Vai olhar se o disco entre as vértebras tem alguma lesão. Os ligamentos que tem ali perto tem alguma lesão. Se está comprimindo a raiz de algum nervo. Mas para a dura mater, para essa membrana, ninguém olha. E aí você faz tudo quanto é exame, não aparece nada. E fica com a sua dor. Tudo isso porque a gente deixou de olhar para o corpo como um sistema único. Já falei isso aqui. Já perdi as contas de quantas vezes já falei isso aqui. A gente precisa passar a olhar o nosso corpo como um sistema único, integrado. É o sistema Bruno, não é um joelho, não é um coração, um pulmão. É tudo junto, está tudo funcionando de uma maneira única e integrada. Se tem alguém que está em sobrecarga, o sistema Bruno está em sobrecarga. Se eu tenho um problema no meu coração, não é só o coração que está ruim, o Bruno não está bem. O Bruno vai ter uma série de repercussões. Então, se o coração não está legal, o sangue não vai chegar direito onde tem que chegar. A minha troca gasosa, o coração vai mandar o sangue para o pulmão para ter uma troca gasosa, e essa troca gasosa agora vai ficar atrapalhada. Vai começar a represar sangue lá dentro do meu pulmão. E isso agora vai gerar líquido no pulmão. Daqui a pouco a pessoa tem uma pneumonia por conta de um coração que não estava funcionando bem. Ou seja, não dá para a gente dividir as coisas. Tudo estão interligado, as coisas estão juntas e a gente precisa passar a olhar o corpo dessa maneira. Enfim, não vou falar isso aqui de novo, já falei algumas vezes, talvez no próximo vídeo eu fale isso de novo, que eu vou bater nessa tecla até eu conseguir começar a mudar isso de alguma maneira, tá certo? Mas vamos voltar aqui para o tema do nosso vídeo, que era a dura mater. Então, o que acontece? Existem técnicas que a gente consegue fazer sobre a dura mater. Por exemplo, existe uma terapia chamada terapia crânio-sacral, que trabalha exatamente em cima da dura mater e da medula que está passando por dentro da coluna. Então, o terapeuta vai olhar para isso como, deixa eu olhar para esse crânio para ver se está tudo bem, deixa eu olhar para esse quadril, para o sacro para ver se está tudo bem, e, está tudo bem, agora deixa eu ver as membranas que tem um com o outro, deixa eu ver a medula que está ali no meio. Terapia crânio-sacral, a osteopatia faz isso também. Então a gente precisa organizar isso. Coloca as técnicas, tira a tensão que tem sobre a dura mater, e a partir do momento que a gente tira essa tensão, as coisas tendem a se equilibrar, certo? E deixa eu te falar, dá uma olhada, assim, se você tem dor de cabeça, tenta memorizar aí, se num passado recente você eventualmente caiu sentado. Sabe, caiu sentado e bateu o cóccix no chão. Existe uma grande chance de quando você bate o cóccix no chão, você desalinhar o cóccix. O cóccix, então, agora ele fica levemente para cá, levemente para lá. E aí, você já entendeu toda a relação. O cóccix tracionado vai gerar uma tração em cima da dura mater e repercussões que pode te levar a uma dor de cabeça. Existe a chance enorme, quando a gente tem um sacro desalinhado, de você ter uma dor de cabeça. E aí você vai investigar essa dor de cabeça em tudo quanto é lugar. Vai no neuro e tal e fala assim, não tem nada, toma esse remédio aqui para aliviar o sintoma. E o remédio vai aliviar o sintoma, só que a causa está lá. Ou seja, passou o efeito do medicamento, a sua dor vai voltar. A causa ainda está lá, o remédio não trabalhou essa causa, não tratou essa causa, certo? Então, o vídeo de hoje foi para falar da dura mater, mas principalmente da relação que a gente tem lá do quadril com uma dor de cabeça, com a nossa coluna cervical. Isso pode desalinhar. Então, a gente não exclui a possibilidade, por exemplo, desse desalinhamento do sacro ter tracionado a dura mater, ter desalinhado a base do crânio. E na base do crânio tem uma série de músculos que vão descer para o nosso pescoço. E aí você, um belo dia, acordou com torcicolo. E aí você pôs a culpa no seu travesseiro, você pôs a culpa que você estava dormindo num colchão que não era o seu, uma cama que não era sua, e esse torcicólogo não passa, e pode ser simplesmente por conta de um mau posicionamento da base do crânio, e esse mau posicionamento por conta dessa tração da dura mater, que
É um tecido rígido. Quando ela for tracionada, ela sai arrastando todo mundo, certo? Então, é isso. Vamos divulgar isso para o maior número de pessoas possível. Vamos fazer essa palavra, esse modo de pensar chegar na humanidade toda. A minha missão é passar isso para você. A sua missão é passar isso para o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos passar a olhar o corpo como um todo. Hoje a gente olhou para a dura mater, a relação de um mau posicionamento no bloqueio no quadril, no sacro, com uma dor de cabeça através da dura mater. E isso pode acontecer em vários lugares no corpo, por vários caminhos diferentes. O importante é a gente conseguir olhar para o corpo como um todo, tá certo? Convido você a, obviamente, curtir esse post, está me vendo pelo YouTube, dá um like. Se você me assistiu até aqui, até agora não deu um like, o que você está fazendo? Me ajuda a chegar no maior número de pessoas, vamos ajudar todo mundo a melhorar. Então, não deixa também de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você julga ser necessário. Marca as pessoas aqui no comentário. Marca que se você tem uma dor de cabeça, deixa aqui no comentário para mim. Se você tem uma dor de cabeça que já fez de tudo, nada melhorou. Se você se identificou com algo que eu disse aqui, marca aqui também. Deixa aqui no comentário, tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê em breve.